Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Ice Talks. E hoje é um episódio especial, Croc, porque Hoje vai ser legal, hein? é um crime falar que cada episódio é mais um episódio, porque Deus tem preparado grandes coisas pra nós. Cada episódio a gente tem aprendido muito com todos os homens de Deus que vêm aqui, e hoje não vai ser diferente porque o menino é uma benção. Sou o Enzo Brusini. Hoje eu tô aqui com meu parceiro de podcast, Croc. Croc, JP, João, enfim, inúmeros nomes aqui na igreja. Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Meu nome é João Pedro, é um prazer estar aqui no podcast, no Ice Talks. Hoje a gente está com ele, que é advogado, é pastor, é pai da Júlia, da Antonella, marido da Marcela. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dele. A gente tá acostumado de ver ele aos domingos, né, Enzo? Aham. Mas a gente tá aqui tendo uma oportunidade de ter um bate-papo. Pastor Eduardo. Obrigado, viu? Agradeço aí a vocês pelo convite, o Enzo, o JP. E interessante, né? Meu nome é Carlos Eduardo Lazzarini. Nossa. Já começamos com a novidade, Já- tá? Estamos Eu não sabia que era Carlos. Estamos acostumados com o pastor Eduardo. Não, todos me conhecem como Eduardo, né? Sempre fui chamado de Eduardo pela família, mas meu nome é Carlos Eduardo Lazzarini. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à Igreja também Cristã Evangélica. Já parabenizo vocês pelo trabalho, Obrigado, pastor. né? É um Obrigado. trabalho muito bacana de divulgação das pessoas, as curiosidades sobre pessoas, né? Sim. E pelo trabalho que vocês estão realizando. Então, muito obrigado. E já aqui, de antemão, né? Já para não esquecer, quero mandar um grande beijo, Olha na câmera, pastor. grande beijo para minha esposa, Marcela, para Julie Pantonella, quando vocês estiverem assistindo, que Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês são as joias da minha vida. Não tem jeito, Croc. O homem é romântico. É família. Ô, Pastor, Pastor Edu ou Edu pra gente deixar aqui na conversa? Edu. Vamos, Vai Edu. ser o Ah, Edu. sim. Vai ser o Poxa, Edu. Então meu não Deus vai do esse papo céu. aqui. Com E pra quem não certeza. sabe, é baixista também. É, Prega muito. E, pastor, assim, em nome de todo o nosso grupo, queria te agradecer por você estar aqui. É um momento que a gente compartilha experiência, entende um pouco sobre a sua vida, sobre suas experiências com Deus, né? É uma legal. maneira de falar da palavra de Deus, falar de Jesus de um jeito um pouco mais informal, É. assim, uma troca de ideias mesmo. Então, muito obrigado. E queria começar entendendo, você é advogado, é pastor, cuida da igreja, como é que é? Vamos lá. Na verdade, a minha primeira profissão foi contabilidade. Uhum. Até hoje eu atuo em contabilidade também. Legal. Então hoje eu trabalho no escritório de contabilidade faz 31 anos que eu estou lá. Ô, Mas a gente louco. não tem de idade. Ô, Enzo. louco. Eu imaginava. Semanas a contabilidade já tá Eu já achando que- imaginava Experiência, que pastor, ninguém tá- seria um peso, por isso que eu fui até devagar, assim. Então faz 31 anos que eu trabalho nesse escritório, que é praticamente o meu primeiro emprego. Lógico, eu trabalhei em alguns outros lugares antes. Comecei muito cedo a trabalhar, de verdade. Quantos anos? Comecei com 9 anos. Meu... Comecei a trabalhar com 9 anos, mas era uma época diferente de Sim, hoje. aham. Hoje, né, minha filha mais velha tem 8, eu não imagino ela com 9 anos. Trabalhando já. Eu olho assim, Não, é é muito muita... pesado. Sim. Mas era uma situação diferente, claro, os trabalhos também eram trabalhos tranquilos, mais leves, né? Não é trabalho assim também como nós encaramos Qual hoje. foi o primeiro, pastor? Desculpa. Primeiro trabalho, eu comecei com uma prima minha, Aham. ela tinha uma oficina de bordado, e todo bordado fica uma série de sujeiras, né? De linha, Ah, Uhum. um Um jornal retalho. que Aí vai você ia lá atrás, e eu tinha que tirar, limpar, porque aquela peça da roupa ia para costureira depois, para eles formarem a camiseta, e sempre foi caramba. roupa de bebê. Caramba. Então era tudo Nossa. bordado de elefante, de borboleta e tal. Nossa, Então que ia lá e legal. tirava toda a linha, preparando. Tanto que nasceu as meninas, pastor, que deve ter escolhido. Exato. Pai de menina. Roupa- Primeiro Ai, de body, menina. né? Primeiro body Aí foi... de menina desde Falei, pequeno. poxa, esse bordado eu conheço, né? Gostei. Mas esse foi o primeiro, Foi o primeiro com emprego. 9 anos. É. E aí você ficou por quanto tempo? Eu fiquei até mais ou menos uns 9, 10, 11 anos de idade. Entendi. Aí, com 13 anos, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Caramba. Nossa, Depois, Um jovem 13 aprendiz, que anos? seria Jovem hoje. acho que é. Isso, Um jovem aprendiz. 13 anos, na época também já tirava a carteira de trabalho, né? Uhum. Com 14 anos de idade.
Então aí eu trabalhei no escritório de advocacia até 15 anos. Fiquei 2 anos nesse escritório de advocacia. Aham. Depois, um irmão de uma igreja que eu congregava, que nós vamos falar depois dela, com certeza um pouquinho também, que faz parte da minha história, falou, olha, eu vi na rua, na Vila Prudente, na Rua do Orfanato, um escritório precisando de office boy. E eu tinha saído do escritório já de advocacia. Eu até brinquei com a minha mãe e falei assim, eu vou descansar um pouco, eu não vou trabalhar. 13 Sai que o anos. homem é de ferro. 15 anos de idade, né? Minha mãe, imagina, você vai lá agora, tem que ir lá ver essa oportunidade. O irmão ligou aqui. Eu fui lá, eu comecei a trabalhar no dia seguinte lá. Fiz a entrevista, já falei que eu conhecia algumas coisas na rua, que antigamente era a função de office boy, né? Sim. Aham. Hoje, a própria profissão, ela já tem quase que desaparecido. Hoje Sim. tudo é online. Online. Documentos hoje não se troca E-mail, pessoalmente, não né? tinha e-mail na assinatura época. até por e-mail hoje em dia. Não tinha internet, né? Aham. Uhum. Nessa época não tinha internet. Então o office boy ele tinha um trabalho muito importante. Sim. Aham. E ficava ao cargo de jovens, porque era o jovem que ia, carregava, não carecia de técnica, né? Sim. Mais disposição. Isso, mais Exato. disposição, exatamente. Levantar ali. Tinha que andar muito, né? Então eu comecei a trabalhar como office boy nesse escritório que eu estou até hoje. 16 Caramba. anos de idade. Caramba. Lá eu Exemplo. comecei trabalhando, e o meu sonho era ser ferramenteiro. Olha, Nossa, totalmente foi pra uma oposto. área. Cara, Nossa. aqui já é um testemunho, não que eu estou dizendo que não foi uma escolha, Aham. né? Deus nos dá a liberdade de escolher. Lógico que foi uma escolha. Mas como Deus, ele cuida Sim, sim. De acordo com a Como ele- vontade dele. de acordo Exato. com a vontade dele. Exatamente. Exatamente. Então, você começa a perceber os cuidados de Deus na sua vida, né? Eu nunca tive pai. Uhum. Eu sempre fui filho único. Claro que eu tenho 2 primas que eu considero como irmãs, a Lucilene e a Luciana. Elas são minhas irmãs, porque minha mãe criou também elas, num momento que elas não tiveram uma mãe, né? Mas você começa a perceber todo o cuidado de orientação, Aham. né? Que carece de um pai, orientar. Minha mãe sempre foi sensacional na minha vida, mas sempre acaba tendo essa carência. E esse escritório, quando eu falei para o diretor que eu queria ser ferramenteiro, ele começou a me explicar ou querer dar uma orientação do porquê eu estudar contabilidade. Ah. E eu Fundamental. aceitei estudar contabilidade. Ele falou, já que você aceita, eu vou te pagar todos os estudos de contabilidade. Caramba, olha Olha. como Deus cuida É. de cada detalhe. Sim. Muito Usa a vida legal. das pessoas. E isso Usa. com quantos anos, pastor? Eu tinha, quando eu comecei contabilidade, 17. 17. E naquela época, assim, escritório de contabilidade, só abrindo um parênteses, não era documento por e-mail, colocava tudo numa pastinha, né? Sim, sim. Era tudo correria. dentro de uma pastinha. Tinha malotes que iam e voltavam, né? Aham, Não só o office boy, mas outras pessoas sim. que tinham que levar documento, buscar documento, trazer documentos. Então eram muito documentos, era papel, muitos papéis. E tudo era escriturado também no papel. Sim. Sim. Hoje é tudo sistema, Aham. né? Pegava Tudo o sistema ônibus, informatizado. Hoje é agora. DocSign. É. Doc for Sign. É, isso mesmo. Mandou um WhatsApp. exatamente. Já assinou o documento que eu É. precisava? Isso, a Você própria só assinatura clica, hoje eles é colocam completamente. fonte, é tudo automático. Tudo. Antigamente não, tinha um livro de entrada, saídas, tinha um Aham. livro diário, Sim. né? Onde se registram todas as operações das empresas e tal. Então, eu peguei essa época na contabilidade e ele patrocinou todo o estudo para mim. Caramba. Foi aí que eu falei, não, eu não quero mais seguir a área da indústria, né? Na verdade, eu vou sim me dedicar à área da prestação de serviço, Aham. no escritório de contabilidade e seguir em frente aí nessa Legal. carreira. O direito foi uma outra oportunidade, Aham. que aí então foi dada a oportunidade de todos fazerem faculdade no escritório. E eu acho que essa passagem também foi interessante na minha vida, porque eu falei, não vou estudar mais contabilidade. Eu desejo seguir na área do direito. E foi uma livre Caramba. escolhas que eles deram? Foi Assim? uma livre Pode escolher escolha. qual curso quer fazer? Não. Ou não? Direcionado também. Direcionado. Caramba. Legal. Só que assim, não, na verdade foi livre escolha minha, Sim. Aham. mas o escritório ele não deu essa liberdade Dentro da para eu área escolher. ali do... Sim, sim. Teria que ser dentro da área da contabilidade. E porque eu fiz técnico com 16, 17 anos. Aham. Só que na hora de eu fazer a faculdade, eu não fiz faculdade de ciências contábeis, que eu vim fazer somente agora. Eu Ah. encerrei, inclusive, ano passado. Eu estudei direito.
E no escritório, querendo ou não era para ter tido essa oportunidade. Aham. Eu escolhi, então a minha liderança mesmo, ela chegou e disse o seguinte: olha, já que você escolheu contabilidade, você não terá mais investimento nenhum do escritório. Aham. Caramba. Eles não custearam a sua faculdade de Direito. Custearam. Custearam também. Mas eu não Tá. teria mais nenhum investimento de crescer. Entendi. Dentro do... Então, Entendi. outras pessoas que eram até mais novas que eu no escritório, elas começaram a passar. Aham. Então, ter cargos diferentes. Sim. Seguir no plano de Ser cargos promovido, e né? salários, as promoções, dentro da carreira contábil. E assim, se você não tem uma cabeça, pastor, você vê as pessoas passando do É. seu lado e você fica, né? Sim. E meu objetivo qual era? Bom, já que eu não tenho mais essa oportunidade, o que eu farei? Vou estudar direito e seguir um outro escritório de advocacia. Uhum. Eu tinha o desejo de prestar concurso para magistratura, né? Legal. E esse foi o meu objetivo quando eu ingressei na faculdade. Aham. Vai ser esse o meu objetivo. As coisas começaram a mudar. O próprio diretor, quando soube que eu estava fazendo direito, ele falou assim: deixa ele aí, que um dia ele será muito útil aqui no escritório. Nossa, Olha, profetizou. visionário, profeta. Não, Ele é é tudo. muito interessante. Por isso que eu digo da orientação, que eu não tive um pai, mas eu tive o senhor Valdemar Lopes Armesto, né? Na minha vida. Claro, eu também tive um tio, Luciano, que eu também considerei como um pai na minha vida. Pai de Mas consideração. profissionalmente, eu digo que o Valdemar, né? Ele foi um paizão para minha vida, né? Fundamental. Caramba. Fundamental. Então aí eu acabei ingressando no direito, cursei a faculdade de direito. Aí um dia, quando eu percebi que eu não tinha mais outros projetos dentro do escritório, eu fui para ele e eu criei um projeto. Eu tinha em meus 25 anos, quando eu terminei a faculdade, e eu falei: olha, eu trouxe um projeto para o senhor. Já Olha. tinha anos de carreira, Calma aí, querendo ou não. 25 anos. 25. Novo. E aí você foi lá e trouxe um projeto pra ele. Eu levei um projeto para ele. Meu Aí ele olhou, ousadia. ele olhou e falou assim: não, esse projeto aqui, pelo que eu percebi, você quer ser meu sócio, né? Olha. Nossa. E era a proposta de eu ter um escritório de advocacia lá dentro, Uhum. trabalhando em parceria com ele, que era escritório de contabilidade. legal. E também chamando ele para esse investimento, que eu não tinha capital, né? Eu precisava de O alguém senhor foi com a ideia, ele veio com dinheiro. Budget. com o budget, exatamente. E ele aprovou, né? Ele foi muito parceiro. Eu e mais uma parceira também, uma advogada que estava se formando, nós abrimos o escritório. Então, hoje eu sou diretor da Campos e Lazzarini Advogados, Aham. que é um escritório de advocacia. Leva o sobrenome. Exatamente. E com o passar do tempo, ele foi sempre tendo eu lá para ajudá-lo no escritório de contabilidade. Aham. O escritório de contabilidade é um escritório, não é um escritório grande, mas é um escritório de médio porte, tem 84 funcionários. Sim. Então, Bastante. ele sempre contou comigo para algumas questões lá na área fiscal, tributária, né? Até um dia que ele faleceu, infelizmente, ele faleceu em 2020. Aham. E a filha dele, a Marina, e a esposa dele, a Neuza, me chamaram também para ser diretor do escritório de contabilidade. Caramba, que legal. Então, lá um dia que eu não tinha mais Aham. praticamente... Um menino. eu não tinha mais perspectiva no escritório, Sim. né, de contabilidade. Depois, poxa, a história, o horizonte Aham. e, claro, Deus deu Sim. essa oportunidade de eu também ser diretor no escritório de contabilidade. Então, hoje eu trabalho nessas duas Que duas legal, áreas, hein? né? Eu sou Caramba. Exemplo- E assim, exemplo, hein, é um Enzo? salto. Exemplo. Você sabe que eu tô agora entrando na contabilidade. E assim, Sim, é um salto muito grande na sua carreira, porque com 25 anos, fazer uma proposta ousada dessa, foi. E deu certo. E deu Sim. certo. caramba. Olha, E você vê. depois olhando no retrovisor é que você começa a perceber a ousadia, Enzo. Aham. Sim. De verdade. Na ocasião, você não sente que você está sendo Você só ousado. vai. Você só vai. É verdade, Exato. você só vai. Então, assim, é muito interessante. Aí você olha no retrovisor, você fala, poxa, naquela oportunidade realmente... E pela brincadeira dele que você começa a perceber o quanto ousado eu fui, né? Aham. Poxa, você tá me trazendo um projeto para ser seu sócio. Exato. E topou. E ele Sim. topou. Mais ousado ainda. Não, e outra, a gente vê o cuidado de Deus e como foi algo planejado de Deus, Exato. porque exato. deu certo. Deu Exato. Se fosse algo que certo, não tivesse dado, você apresentou a proposta pra ele olhou e fez assim, putz, não quero, ou não é o momento. Cara, foi o momento certo, foi da vontade de Deus. Não, seguiu. e é muito Isso é muito legal. interessante, que um testemunho que eu carrego é que
E eu já contei esse testemunho até no escritório. Uma oportunidade que eu tive de conversar com pessoas num auditório. No começo do escritório, eu falava para minha mãe: mãe, eu quero sair de lá, não aguento mais. Isso não é para mim. Ela, filho, fica lá, porque minha mãe, ela era cristã Uhum. antes de eu nascer. Uhum. Então já nasci num lar cristão, Sim. né, com a minha mãe. E ela falava assim, porque Deus me mostrou, e minha mãe, ela tinha o dom, né, ela praticava o dom da profecia, Legal. dom de visão. É de berço. É. É de berço. E Já ela sabia. sempre falava, Deus me mostrou que ele tem algo muito especial para você naquele escritório. Caramba. Não é para você sair. Nossa. E hoje, depois de tanto tempo, a gente percebe o quanto Deus, mesmo que demore, mesmo que a gente não vê um horizonte, e nem quando vai chegar, chega. Caramba. Eclesiastes 3:1. Há tempo, né? Há um tempo para todas as Para coisas todas as debaixo do coisas. céu. Então, é fantástico isso, quando você mesmo jovem, um adolescente, você para e fala, não, minha mãe disse isso, então tem um sentido. Eu Aham. vou dar ouvidos ao que minha mãe falou. Sim. E eu perseverei lá, né? Eu acabei ficando, eu resisti às minhas desilusões Sim. momentâneas e continuei. E hoje, graças a Deus, sou muito feliz, porque a carreira eu construí em cima deste meio, Sim. né? Desta fotografia. Um escritório de contabilidade e também um escritório de advocacia. Não, e assim, pastor, a gente vê, igual o Croc falou, o cuidado de Deus e como não é lógico tudo que Deus faz com a nossa vida. Verdade. Porque você foi técnico, contabilidade, depois foi pro direito e já estava consolidado, foi chamado para ser diretor de contabilidade. Exatamente. E aí você fez contabilidade Sim, agora há pouco, ciências o senhor falou. contábeis, Ciências exatamente. contábeis, legal. Terminei. Tenho pós-graduação em Direito Tributário, que é a minha especialização. Então, depois eu fiz o técnico, estudei Direito. Logo na sequência, eu já ingressei na pós-graduação em Direito Não parou Tributário. de estudar um minuto, Não pastor. parei de estudar, né? E começa esse ano outra pós, hein? Meu Deus. Criançada que tá assistindo esse podcast, Isso é não exemplo. pare de estudar, É isso hein? aí. Isso é exemplo. E pastor, É bom. agora eu vou puxar para uma área mais na questão da igreja. Você falou que sua mãe era cristã, você cresceu num Sim. lar cristão. Como foi a primeira experiência que o senhor teve com Deus? Porque quando nasce num lar cristão, a gente sabe muito o Deus dos nossos pais. A Exato. gente ainda não conhece a Jesus, a Deus de uma forma nossa, que a gente possa falar assim, putz, teve tal momento que eu senti a presença de Deus comigo, eu pude conhecer Jesus. Aham. Como que foi com você? Qual foi esse momento? Eu tive um momento decisivo, assim, na minha história. Porque por mais que eu já era de um lar cristão, cara, por exemplo, na escola eu era muito levado. Aham. Muito. A gente vê que ele é brincalhão, assim, mas não imaginava isso não. Não, quando eu falo, ninguém acredita. É sério, ninguém acredita. Até eu começar a estudar contabilidade, o técnico, que eu entendi que eu tinha que ter uma profissão na minha vida, Aham. eu brinquei muito na escola. Lógico, eu sempre gostei de estudar, lia, Sim. mas era muito brincalhão, muito bagunceiro. Tanto que eu fui convidado a sair da escola até. Como deve louco. retirar. Ô, louco. Opa, minha mãe foi chamada na escola Caramba. falando, olha, não dá mais, né? Até perguntaram pra minha mãe o seguinte, seu filho usa droga? Meu Deus, pastor. Naquela época. Caramba. Aí eu parei e falei, meu Deus, eu vou pra igreja, né? Como podem estar tendo essa Minha visão mãe de mim? Minha mãe é crente antes de eu nascer, como assim? Nunca usei, eu Sim. nunca me envolvi com isso, mas... Era uma criança. Mas era só uma criança, Um menino mas uma levado. criança levada, Aham. né? Tanto que quando eu estudei no colégio, eu conheci uma menina que estudava com a gente. Pra vocês terem uma ideia, meu caderno elas levavam para casa para copiar. As meninas, Caramba. que elas sempre tiveram uma fama até de Sim. Aham. ser muito mais Mais aplicadas, inteligente que né, os do que meninos. nós, Aham. né? Levava. Aí teve um dia que essa menina levou meu caderno para casa. Quem sabe um dia ela ouve esse podcast. E né? devolve Vai o lembrar. caderno. Devolve meu caderno, por favor. Aí o que aconteceu? Ela levou e ela tinha uma prima. A prima dela olhou o caderno e falou, Carlos Eduardo Lazzarini? Esse rapaz é um demônio. No... Meu Deus. Eu falei, hã? Nós não estamos falando do mesmo Eduardo Lazzarini. Ah, não. O Carlos que eu conheci não é estudioso e não é tão aplicado assim.
E é o mesmo Carlos Eduardo, eu estudei com a prima dela. Caramba. Só que no colégio, quando foi me ofertado eu realmente me aplicar, eu falei, ter uma profissão, eu falei, agora eu vou estudar de verdade, eu vou ser um profissional. Tinha aí meus 16, 17 anos, eu falei, agora chega de brincadeira, vamos lá. E, e, e por mais que eu estivesse na igreja, a gente tinha esse lado menino, adolescente, né, travesso e etc. Mas teve um momento que eu tinha meus 17 anos de idade. Tudo parece que foi aquele momento, sabe? Tudo acontece ao mesmo tempo. E talvez eu conte algumas coisas para vocês, se vocês falam, poxa, mas era assim lá, a igreja ela se comportava assim. Sim. Uhum. Tinha uma questão litúrgica e comportamental bem diferente. Sim. Então a atenção pro sobrenatural era muito diferente. Eu acho que desde a vestimenta até... Desde a vestimenta, é isso aí mesmo, JP, era bem diferente, Rígido, né? rígido. Sim. Então, nós também, por mais que tinha toda essa questão que hoje, na minha opinião, não faz diferença alguma, passou, né? Mas a questão de nós nos dedicarmos para a Bíblia, para a questão de relacionamento com Cristo, era muito forte e isso continua até hoje. Sim. E teve um culto, ou antes do culto, e eu sempre ia lá porque domingo era feira. E ia eu e mais 2 amigos meus, que é o Éder e o Esdras, que nós tocávamos juntos já, né? E esse dia eles não puderam ir comigo e a gente sempre limpava a igreja antes dos irmãos chegarem. Tá. Nós 3. Por quê? Porque tinha feira na frente da igreja no domingo. Aham. E nós tínhamos que limpar a calçada, limpar e tal. Esse dia eu fui sozinho. Quando eu cheguei lá, eu limpei, fiz a minha tarefa, me deu uma emoção tão grande que eu fui diante do púlpito e dobrei meu joelho e comecei a chorar, cara. E isso Olha. limpando, Deus a igreja. encontra a gente em qualquer Limpando a situação, né? igreja. Aí eu tava limpando a igreja e eu não percebi, eles chegaram com o pai dele, que era o pastor. O pai deles era o pastor. E aí o pastor foi lá e colocou a mão nas minhas costas, né, no meu Nossa. ombro. Eu levantei, abracei ele e tal. Ele falou, a partir de hoje, Deus tem algo no ministério na sua vida. Nossa, que Olha. forte. E naquele dia eu fui separado ao obreiro com 17 anos na igreja. Meu Caramba, Deus. tudo Então com 17, 15 anos. É, você já tinha aconteceu feito tudo. Zerou o checklist. Que legal. Eu comecei, então, no ministério da igreja, a ser obreiro, com 17 anos. E obreiro já tinha que levar uma saudação para a igreja. Aham. Desculpa, pastor, que igreja que era? Igreja Cristã Pentecostal Brasileira. Foi a sua primeira igreja? Foi minha primeira igreja, mais ou menos. Tá. Porque minha mãe, quando eu nasci, ela frequentava Brasil para Cristo. Tá. Aí, com mais ou menos 3 anos de idade, até por ser mais perto da igreja, ela ia na Brasil para Cristo lá na Pompeia. Nossa. Do pastor Manuel Você de sempre foi Mello. daqui? Da região? Sempre daqui. Nossa, então Ela- era é, Longe. Era ela- um rolê. Longe. Não tinha metrô? Não tinha. Não. Então ela começou a frequentar depois a Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil, ali, na região da Vila Santa Clara. E a Igreja Cristã Pentecostal Brasileira é uma dissidente, né? uma separação da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Então, a Igreja Cristã Pentecostal Brasileira, eu e minha mãe participamos desde a fundação dela, Ah, legal. né? Que foi em 1985. Desde a fundação nós participamos. Então, nessa igreja é que eu tive minha carreira ministerial, que eu comecei a tocar. Comecei a tocar com 11 anos na igreja, eu tocava violão. Olha, Eu, o Esdras e o Edrey. E o Marinho também, que é primo do Decinho. era um, Olha que Conheci legal. ele. era um quarteto. Um quarteto. Então nós começamos a tocar, eu tocava violão, né? Ó. Comecei tocando violão. E foi muito gostoso. Só que com 17 anos eu tive essa experiência para começar também numa carreira ministerial, que é já dos cargos que se tem na igreja, né? Obreiro, diácono, presbítero, pastor e assim por diante, né? Evangelista. E assim, pastor, antes de você continuar, queria abrir um parênteses aqui para ressaltar o poder da intercessão, né? Porque você falou que você era um menino levado, e aí com 17 anos você teve um encontro com Deus, e assim, quando você falou da sua mãe no início, tenho certeza absoluta que nesse processo teve joelho no chão, teve ela intercedendo pela sua vida, que é, né, a mulher sabe edificar. Existe um poder de intercessão que é uma mão
sobre a vida, uma mãe orando pelo seu filho, É. um pai orando pelo seu filho, e rende frutos, né? A gente vê o Total. Senhor hoje, família linda, É. pai da Júlia e da Antonella. É muito, muito gratificante, assim, a história com a minha mãe não foi longa, né? Gostaria que eu tivesse minha mãe viva até hoje, mas quando eu terminei a faculdade de Direito, com 25 anos, minha mãe faleceu. Então eu tinha essa idade Novo. novo. Minha mãe faleceu também nova, né? Com 63 anos, é nova. Mas esses 25 anos que eu tive a oportunidade de conviver com a minha mãe foram intensos. Uhum. Sim. De igreja, de como é se portar como cristão, Uhum. né? Sobre a necessidade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia. Minha mãe, por mais que eu estivesse jogando bola na rua, chegava o horário de ir para a igreja, ela me chamava, ela ia lá na rua, no meio dos times. Tirava. Caramba. Para tudo, daqui Cozinho essa de bola. chinelo. Vem. Mãe, marquei um gol pra você. É. Não, mas vamos pra igreja Legal. que tá na hora. Aí eu ia, tomava meu banho, e é engraçado que eu tava jogando lá com, sei lá, 10 caras na rua. Os caras, meu, o que é isso? Você vai sair do jogo? Não, tem que ir pra igreja. Juiz Eu ia lá, parou. tomava banho, saía com gravatinha, que eu ia de gravata, com um Olha. violão nas costas, ele... Não, agora o cara vai tocar violão. Lá Passava, Faz tudo. passava no meio dos times lá e ia pra igreja, sabe? Legal. Então, assim, toda essa reverência, essa dedicação, essa forma de entender o evangelho Aham. de Jesus, certamente foi ela, com a oração dela, com os ensinamentos dela, com a preocupação dela de ver o filho, né, no caminho que ele deve seguir. E Sim, teve fé, né, pastor? Certamente. E acredito que ela se fechou os olhos com orgulho, porque Exato. 25 anos formado, com a carreira que tinha, mesmo novo, mas desde os 9 trabalhando, eu acho que uma mãe não ficaria orgulhosa de outra forma, né? Ao invés do filho estar no meio do caminho das drogas, verdade. tipo, em outro rumo, e o senhor sempre Com brilhou certeza. na igreja. E a minha questão, pastor, você com 17 anos se tornou então obreiro, e como que foi amadurecendo a ideia que o senhor já pensava em virar pastor algum dia? Do menino levado da escola, e como foi desde do obreiro, aí o próximo vai de diácono, como que foi? Antes da gente chegar no pastor. Uma vez que você entra na carreira, as coisas começam a acontecer. Eu não vou dizer que eu tive pretensão de ser pastor, né? Que é um chamado, eu entendo. Mas, querendo ou não, você está sempre à disposição. Aham. Isso que é muito importante, independente do cargo. Sim. Então, quando eu estava como obreiro, eu fazia o melhor, Servir com amor. Sim. com amor, né? A entrega, né? A entrega. Me dava a oportunidade de eu ir lá e ler um versículo para a igreja, explicar o versículo, eu procurava fazer com amor, Sim. né? Como se fosse uma oportunidade mesmo única na vida. É dessa forma que eu fazia. Depois veio a questão do diaconato, Uhum. né? Então o diaconato também foi realmente uma puxada, essa questão do diaconato, porque foi sem eu pensar, sem eu imaginar, sem qualquer pretensão, porque o diácono tinha uma regra na igreja, que o diácono era somente casado, porque a Bíblia assim traz também, Sim. né? Tem que ser o marido de uma só mulher. Mas entrou até um debate por minha causa, se era não era uma questão de não ser casado, mas só ter uma mulher. Olha. Enfim, começou um debate numa reunião e eu participando da reunião, Sem eles entender falando nada. de mim, porque tinha surgido uma proposta numa convenção, que eram 9 igrejas, né? Sim. E surgiu lá uma proposta nessa convenção das igrejas de eu ser passado ao diaconato. Eu ainda levantei e eu fui contra, porque teologicamente eu, né, Uhum. entendia diferente. Sim. Mas mesmo assim os irmãos falaram, olha, é porque é o ministério que Deus tem na sua vida. Uhum. Você não é casado, você é jovem ainda, mas a convenção decidiu colocar você como diácono. Poxa, mais um cargo que eu passei a ter, também colaborando na igreja, no serviço do diaconato. Com quantos anos, pastor? Diaconato, eu tinha aí meus 21 anos, O senhor estava em qual igreja nessa época? na mesma igreja. Na mesma, tá. Desde 1985 até vir para a igreja cristã evangélica, Uhum. eu frequentei sempre essa igreja, Tá. né? E aí, depois, mais para frente, por não também ser ainda casado, eu fui ordenado a evangelista Olha. Caramba. na igreja,
Então, essa foi minha carreira na Igreja Cristã Pentecostal Brasileira. Evangelista eu alcancei quando eu tinha mais ou menos aí meus 30 anos de idade. Eu casei com maduro. 35, Caramba. Então eu tinha uns 30 E Enzo, anos de idade. assim, me contaram. Um passarinho me contou que o motivo do pastor estar aqui conosco, aqui na ICE, Diga. vem de uma pessoa aí. Ih. Sabia? Eu acho que a gente pode deixar pra depois do intervalo. Vamos deixar pra Que depois acho que as do pessoas vão intervalo. ficar curiosas. Quem É, Assim, quem será? Quem é da ICE aqui Quem pode será, saber, hein? né? Quem Mas será? eu Ele quero- mandou beijo pra algumas pessoas. Mas eu quero ver o pastor falando um pouquinho de como que ele chegou aqui na nossa igreja. Então, gente, a gente vai para um breve intervalo. Já segue a gente aqui, @IgrejaIce, tem todos os nossos cultos, nossos eventos que a gente pratica aqui na igreja. Você está convidado a conhecer um pouquinho melhor, tem as nossas fotos que a gente tira dos irmãos. Você vai ver o Enzo lá além da Bíblia, tá lá no Instagram. E vocês estão convidados, tá bom? Pode acompanhar aqui e a gente volta rapidinho. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos! Você que gostou então da nossa programação, seja bem-vindo a conhecer a nossa igreja, fazer uma visita pra gente, né, Enzo? Lógico. Vai ser bem legal. Vai conhecer. ser benção. E, pastor, a gente parou num tema bem legal, que agora o senhor vai falar de uma pessoa que é muito importante na vida, né? E como que o senhor chegou na ICE? Como você Não, chegou na legal. ICE? Como foi o papel fundamental da Marcela? Revelamos o nome. A Marcela é uma pessoa muito especial na minha vida. De verdade. É um divisor de águas na minha vida. É interessante que antes da Marcela eu não posso deixar de falar também de outros nomes. Né? Sim. Porque o pessoal da igreja que eu frequentava, a Igreja Cristã Pentecostal Brasileira, conheci o pessoal daqui da ICE já. Eu também já conheci o pastor Heraldo. Uhum. O pastor Heraldo, eu lembro dele e do irmão dele, antes até deles se converterem, eles estavam chegando no evangelho. Vocês conheceram de onde? Eu brincava na casa dos meus amigos, Esdras e o Edrey. E eles Então eles conheciam... iam na casa do pastor Edson, que era o pastor lá da igreja, pedir oração, pedir alguma orientação, Legal. né? Pastor Então- Heraldo era levado também? Menino levado. Eu não sou tão velho assim, né? Um abraço, Eu já pastor ouvi Heraldo. dizer, mas eles se conheciam. Então, o pastor Heraldo, eu tenho um carinho enorme por ele, né? O pastor Décio também. O pastor Décio conhecia minha mãe na época de solteiros, Olha. Legal. que moravam próximos, inclusive, né? Quando minha mãe veio para São Paulo. Então, também eu tenho um carinho muito especial pela família do pastor Décio, pela família do pastor Heraldo. E lá na igreja, eu congregava com o irmão do pastor Heraldo, o Eduardo também. Show. Eduardo Galvão. Mas são muito Eles são parecidos. gêmeos, né? Eles são muito parecidos. Eles são gêmeos. Eles são. E aí começou a rolar a seguinte brincadeira. Du,
Eu conheço uma menina da igreja do meu tio, que era o André, por exemplo, lá, ou o próprio pai dele, o Eduardo, da igreja do Heraldo, que é o seu número. E eu era um cara, sempre fui um cara tímido. Aham. De verdade, assim. Não Falar, parece. Não parece. tem uma menina, eu vou lá pra conhecer, mas de jeito nenhum, cara. Eu Mas faria bateu isso. aquele alerta no coração. Curiosidade, Aham. né, cara? Quem é? Deixa eu ver. Deixa eu... E aqui a mesma coisa. Começou a Kelly, o Heraldo, a própria Isabela a brincar com a Marcela sobre esse rapaz que tinha em outra igreja, tal, né? E aí chegou um momento que começaram a entrar em contato da minha família, minha prima, começou a entrar em contato com a Marcela. Do nada. Do nada. Vai dar namoro Caramba. crente? Olha, Vai dar namoro? não, é do nada. Aí ela me falou, olha, eu entrei em contato com a Marcela. Eu falei, não acredito. Entrou em contato antes de eu conversar com a menina, nem conheço. Aí eu me senti no dever, né, lógico, de ir conhecer. Livre A espontânea Marcela, pressão. Agora eu preciso ver. Na época não tinha tinha, mas eu nunca tive habilidade com redes sociais. Tá. Tinha Orkut, mas eu não tinha Orkut. Então, MSN. não tinha. Tinha o celular, lógico, naquela época já tinha o celular. Então eu comecei a trocar mensagens com a Marcela, né? E por ser advogada, a Marcela até brinca, fala, prezada Marcela, aqui Tá é o me Carlos intimando, Eduardo. Marcela. Estou profetizando. Tipo, super formal, né? Pra entrar em contato com ela e tal. Mas aí nós acabamos marcando um encontro perto de onde ela trabalhava, no Shopping Paulista, né? Para nós nos conhecermos. Foi o nosso primeiro encontro, primeira vez que eu vi a Marcela e a Marcela me viu para bater um papo. Já que estavam todos falando de O tão Marcela, esperado encontro. Pelo jeito que ele falou, o encontro. vamos nos conhecer e tal. E aí marcamos, deu certo. Aí ela falou assim, olha, desculpa, não vai dar nem para dar muita atenção para vocês no final de ano, porque nós estamos ensaiando uma peça para cantata de Natal. E a Aice, ela sempre teve também um trabalho maravilhoso de cantata de Natal, né? Liderado aí pelo Decinho e toda a equipe que faziam esse trabalho de teatro, inclusive, de coral, louvor. A última que nós tivemos, então... E aí ela falou assim, inclusive, você está convidado para ir. Eu falei, eu vou lá para cantata de Natal. A importância do convite. Eu, só Exatamente. um breve testemunho, eu fiz a cantata, personagem principal, e eu nem era batizado. Olha. Através de um convite do Gabriel. E Tá, algumas eu lembro coisas da cantata dessa eu peça. vivia na minha vida pessoal. E eu falava, meu Deus, como que eu vou participar? E o Gabriel fez assim pra mim, não, você é só o amarelo aqui que tá escrito. Amarelo? O amarelo. Amarelo. O amarelo é todas as páginas. Páginas amarelas, né? Não é do tempo de vocês, eu acho. Né? Páginas amarelas. Como é importante o convite de vir numa cantata, vir num culto, junta questões, traz pessoas pra igreja que, no meu caso, eu nem era batizada. No caso, já era, mas assim, Sim. não conhecia a Não Aice conhecia a Aice. Eu, apesar de conhecer o pastor Décio, o Decinho, o Heraldo, eu não frequentava a Aice, né? Então eu não conhecia. Então aí, nesse intervalo, nós começamos a nos ver. Começamos a conversar mais. Até no dia 31 de outubro, eu lembro, hein? Ela não lembra, mas eu lembro. Acho que ela tá orgulhosa assistindo, tá? 31 de outubro de 2011, nós nos encontramos de novo e eu pedi ela em namoro. Olha. Foi aí, então, que ela, lógico, não deu a resposta na hora, né? Vou Coisa pensar. de mulher. Vou pensar, né? Mas aí nós começamos a nos ver mais, né? Então, quando eu vim na Aice para cantata, eu já namorava a Marcela. E nesse mês de dezembro também eu fui conhecer os pais da Marcela. Uhum. E é interessante que eu tinha muitas atribuições lá na igreja. Tocava contrabaixo e eu era o único contrabaixista da igreja. Não tinha nem revezamento, alguém para revezar. Eu liderava um grupo de vozes, só de vozes, quarteto masculino, mas na verdade nós não éramos nem quarteto. Nós éramos em 6, que maravilhoso. São meus amigos. Calma aí, o todos pastor eles. canta? Não, mas eu sou barítono, não dá para fazer solo. E aí nós cantávamos também. Eu era tesoureiro da igreja Já geral. tinha a responsa, Então já. eram 9 filiais que eu cuidava Nossa, das igrejas também. muita responsabilidade. Já era evangelista lá, ajudava muito o pastor na ocasião
que era o Adilson, também amigo meu. Então, assim, sair de lá para vir para cá nunca passou pela minha Tinha cabeça. tempo, né, ainda de É. ter uma Não, encontro, pela sua né? rotina, pastor, eu não sei É. nem como você respirava. De verdade. Não dá pra comer, não dá pra fazer nada. Nem pensava em sair da ICPB Uhum. e vir para a ICE. De jeito nenhum, porque eu tinha meus trabalhos lá. E eu conversei com a Marcela, eu falei, olha, nós vamos começar a namorar, então vamos já combinar? Se nós um dia casarmos, eu não posso deixar o meu ministério na ICPB. Ela, não, tudo bem, imagina, tranquilo, eu vou com você para a ICPB. Confia. Eu vou com você, né? ICPB. Falei, ótimo, então é de Deus, né? De Já Deus, Vamos tá lá. tudo. E ela sempre me apoiou, ela sabia dos trabalhos, né? Você vê, uma menina, né, jovem e sábia, né? Ela nunca Sim. disse, nunca criou caso. Larga, vem pra cá. Não, de jeito nenhum. Ela falou, não, eu vou com você. Estaremos juntos, nós vamos congregar juntos. Uhum. Se é para ser lá, será lá na ICPB. Ela já conhecia o pessoal, fez amizade com o pessoal lá também. Só que aí eu comecei a vir aqui. Então, culto. Se tinha um culto aqui de domingo, lá era domingo de manhã, eu vinha à noite aqui. Tá. Aí começou a eu frequentar aqui. Aí o pastor Heraldo, como é um vendedor nato, né? Meu? Edu! É, Edu! Meu Grande amigo Edu. ele já me chamou, me convidou para ir num acampamento. Aí acampamento, vocês sabem Aí, como é, Sim, né? Não, muito. Um É, minuto aqui, cara, porque, é. gente, o É acampamento sensacional, da né? ICE dispensa comentários. Conseguiu ter a experiência ano passado. Dispensa comentários, de verdade. E aí eu fui chamado para o primeiro acampamento e eu fui nesse acampamento. Meu Deus, ali foi... Deus tocou. Naquele acampamento, eu comecei a sentir que o meu lugar não era mais em CPB. Eu comecei a ficar meio confuso. E Começou a- deu medo, É. pastor, de tipo, abrir Sim. mão Essa de mudança, tudo que né? tinha, né? Total. Deu sim, porque eu estava na igreja desde 1985, né? Muito tempo. E que ano foi o acampamento? O acampamento foi em 2012. Olha! Nossa, muitos anos. Então, dá um tempo grande aí Sim. de igreja. E aí, eu comecei a sentir. E não falei para Marcela. Uhum. Não falei para ninguém. Ficou só você e Deus. Só ficou eu e Deus. É. Até que um dia, eu já não aguentava mais. Eu fui falar com o pastor, meu amigo, Adilson, lá na igreja. Eu falei, eu estou me sentindo um estranho no ninho. Uhum. Ele, não, você tá de brincadeira. Não faz isso comigo. Não vai Não, embora. você não tá querendo falar isso comigo. Agora não. Eu falei, é verdade, eu precisava conversar isso com o pastor. E aí teve um culto das irmãs, que como eu tocava todos os cultos, Aham. eu estava nesse culto das irmãs, né? A gente era a banda oficial da igreja. E foi uma irmã pregar, ela falou assim, irmãos, Deus está me dando algo aqui diferente da pregação do tema. Mas sabe o que Deus está me falando? Deixa ele ir embora. Nossa! Arrepiei. Segura. Não, Pega a palavra no peito. isso daí pra mim Toma. foi uma coisa... Eu olhei pro Adilson, ele olhou pra mim, nunca me esqueço, porque ele tava nessa direção, do outro lado da fileira de bancos da igreja. No final do culto ele falou assim, pode ir. Olha. Foi inacreditável. Ainda ela colocou como um dia Marcos e Barnabé tiveram que se separar de Paulo, Nossa. Deus separa pessoas. Sim. Usou a Para a palavra obra que ele mesmo. quiser, para onde ele quiser mandar, com o propósito que ele quiser. E assim, pastor, nesse momento o senhor estava em oração. Total. Entendi. Total. Não, Foi eu uma não, resposta eu pro não seu tomaria, coração. acho que uma decisão se Sim. essa mulher, essa Aham. irmã, não tivesse falado Olha. isso tivesse lá. sido usada. Ficaria toda uma questão de dúvidas, entendeu? Porque a gente tem eu nunca mudei de igreja na minha vida. Uhum. Eu estava desde os 7 anos na ICPB de idade, né? Seria quase aí 30 anos numa igreja, porque eu saí de lá quando eu casei, Uhum. né? Ainda continuei indo lá. Eu ia nas duas por um tempo, né? Continuei indo. Então, durante 30 anos na igreja é difícil. E eu não saí de lá porque eu saí com confusão com alguém, eu fiquei chateado, então seria uma motivação para eu ir embora. Ao contrário, né? Da melhor forma possível. Da melhor forma possível e numa igreja que eu aprendi tudo o que eu aprendi Sim. na adolescência, na juventude, na fase adulta, né? No início da fase
adulto, eu aprendi tudo lá. Então aí sim, aí eu realmente vir para cá, e aqui eu quero agradecer demais ao Vitor, o Decinho, ao grupo de louvor, o Fernando, que me acolheram e falaram, não, você vai começar a tocar com a gente. Por quê? Porque eu vou confessar para vocês, o que eu mais gosto de fazer na igreja é tocar. É maravilhoso, é um ministério que eu comecei aí com os meus 11 anos de idade, tocando lá o Blém, 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 que o violão era maior que a gente, de gravata, né? Esticava o braço inteiro. E até hoje, sabe? Eu sei que eu já estou meio velhinho para tocar com os jovens, Velhinho. mas assim... E aí, eu então... Mas o quanto Mas foi é uma... importante pro pastor, só desculpa cortar, pastor, Imagina. como foi importante ele aprender na ICP e trazer pra gente, porque quem Exato. ganhou foi a igreja e até mesmo nós. A gente Exato. que é mais jovem, assim, ganha com a experiência que o senhor teve lá e tá podendo trazer aqui pra gente. Hoje a gente tá Exato. podendo estar escutando isso, é um aprendizado enorme. Sim, E além de tudo, pastor, a gente vê que quando é Deus que faz isso, não foi uma separação para trazer divisão. Foi uma separação para trazer expansão. sim. Entendeu? com certeza. Então, você fez tudo certinho. Você orou, você fez. E Deus respondeu diretamente no seu coração. Mas Sim. desculpa a gente te cortar. Não, imagina, pode continuar. é isso. Então, quando você chega também, você é acolhido da forma que eu fui acolhido pela Igreja Cristã Evangélica, você já se sente pertencente Aham. à família. Nossa, slogan. Então, é Uma família para pertencer. exatamente. Forte. Então, aí você já começa a pertencer, então, toda a intensidade, eu até brinquei com o pastor Heraldo quando eu cheguei aqui, falou, pastor, eu venho, mas eu vou ficar no banco. Não deu 2 cultos, né? Já tava. Substituição. Já comecei a tocar, então eu já revezava com o Denner também, outro parceirão aí de contrabaixo na igreja. Então começou todo esse movimento na igreja. E também eu comecei já a ter oportunidade de trazer mensagem, de Sim. pregar, de trazer estudos para os jovens. Poxa, o quanto o pastor Heraldo, eu cheguei, ele já me deu tanta oportunidade, o Sim. carinho que ele teve e já me fez sentir realmente Acolhido. acolhido e útil Sim. na igreja, né? Eu não perdi nem aquele ritmo Sim. Sim. que eu tinha na vida de fazer para a igreja, porque é muito bom, né? Eu sei que não é o meu fazer que me garante a salvação, é a graça. Exato. Mas os nossos frutos é para isso, Aham. né? A gente dá frutos fazendo alguma coisa em prol do reino dos Saiu céus, do né? Sim. time titular, É. veio pro time titular. Exato. E assim, pastor, queria te fazer uma pergunta, porque você já estava sendo usado na sua antiga igreja, já estava dentro dos ministérios, veio aqui, já veio o convite para pregar, começou a tocar aqui também. Só que a gente sabe que quando Deus levanta, Satanás não fica satisfeito. Então ele se levanta também. Então eu queria perguntar pro senhor, como que foi quando Deus te levantou, os levantes de Satanás contra a sua vida? Em relação a tudo, vida cotidiana, tentações, tudo. Tá. Eu tenho uma história marcante, né? Que é de um relacionamento que eu tive de namoro, antes da Marcela. Tá. E esse relacionamento de namoro, ele foi, assim, muito doloroso para Uhum. mim, o término dele. Porque foi, inclusive, por uma questão religiosa. Porque eu namorava uma menina que ela não era cristã. Uhum. E não ia dar em lugar algum. O jugo desigual, né? Total. E eu sempre fui, antes de ter esse relacionamento, eu vou ser franco para vocês, muito meio cético quanto a essa questão do jugo desigual. Aham. Falava, olha, se é de Deus, Deus converte. Mas não é assim não, viu? Sim. Por mais que seja ou não de Deus e ele faz o que ele quiser, tem o sofrimento. Exato. Então, o jugo desigual, para nós cristãos, né? Porque quem ouve talvez de fora nós falando sobre o jugo desigual não vai entender muito bem. Exato. Mas a questão é para ninguém se machucar também. Uhum. Por quê? Porque eu corro o risco de me afastar da igreja, né? E a pessoa corre o risco de vir para a igreja e sofrer porque ela não quer. Sim. Não é um ambiente para ela não quer, ela tem outra religião e ela não quer ficar aqui. Ou seja, começa a existir um certo confronto religioso, né, na família. Então isso, hoje eu aprendi vivendo, Uhum. que realmente faz toda a diferença o jugo desigual. Porque eu tive poucos relacionamentos na minha vida. Foram esses 2. Uhum. Esse e a Marcela. Um desigual e um igual. E eu vejo A importância. a importância e a diferença que foi. Andar nos caminhos dos dois juntos. Isso, os 2 juntos, trabalharem, estarem Aham. na igreja, participarem, pertencerem à igreja, Sim. faz toda a diferença. Exato. Então, esse namoro, eu namorei, só que eu comecei a namorar, eu era da ICPB. Tá.
E na própria ICPB eu comecei já a ter dificuldades de estar todos os cultos, de estar presente na igreja como eu deveria estar presente na igreja. Então isso foi bastante dolorido. É amiga minha até hoje, tá? Nós não rompemos o relacionamento de namoro, mas como amizade eu continuo tendo amizade com ela. É Mas não era pra ser. uma pessoa excepcional, Deixou uma uma pessoa... porta aberta pra conhecer a Cristo. Sim, sim, ela tem hoje a família dela, conheço o esposo dela, o filhinho dela, sensacional. Só que isso, quando eu rompi, foi tão estranho a forma de romper e o machucado que ficou, que eu disse, eu não vou me casar. Olha. É sério. Eu comprei um apartamento para morar sozinho. Nossa. Esse Você apartamento... criou um trauma. Um trauma Olha, meio que assim. pode-se dizer que sim. Aham. Foi algo traumático que eu tive. Nunca me esqueço que quando eu terminei, eu fui para a igreja, porque eu tinha as chaves da igreja, eu era o evangelista lá, né? Abri e fechava a igreja, eu fui para a igreja, eu dobrei os meus joelhos na igreja e só chorava, Olha. pedindo para Deus me ajudar. Não para voltar mais, porque eu tinha entendido. Uhum. Não falei, Senhor, eu Que quero bom. ela para mim, voltar. Que bom Não, eu conseguir falei, entender. Senhor, eu só quero que você me ajude, que o Senhor me ajude a suportar isso, para eu entender, para passar por essa dificuldade. E eu falei, eu vou ser agora um evangelista. Já que eu sou evangelista, eu vou ser que nem Paulo, né? Aham. Vou Eu vou, sair eu vou pregando. sair sem uma parceira na vida, uma esposa, e comprei meu apartamento, eu vou morar sozinho. Quando eu conheci a Marcela, inclusive, eu lancei essa. Uhum. Eu lancei essa. Não, porque eu não desejo casar, eu comprei meu apartamento, eu vou morar sozinho. Ela já me olhou, aquelas crentes, né? Sozinho? Como Você vai assim, né? Vai não. Vai não. Não, né? Não, não. De jeito nenhum. E aí, eu tinha esse desejo até conhecer a Marcela. Aí já esqueceu do que pensava. Exatamente. A transformação que foi, por isso que eu digo que foi um divisor de águas, porque eu tinha um projeto de vida emocional, de família, que eu ia ficar sozinho, e de repente eu conheço a Marcela e tudo se transforma. Tinha os Uhum. seus planos, mas meio Tinha os planos meus de planos. Deus. Aí tinha os planos de Deus em si. Exatamente. E por incrível que pareça, o apartamento que eu comprei ficava no quarteirão de cima de onde a Marcela morava. Olha. Dos pais da Não tinha nem Marcela. como fugir. É Tava lá verdade. já. É incrível. Então, assim, tudo muito perto. Ela já conhecia o apartamento. Então, como o apartamento ele já existia, até facilitou acelerar o relacionamento e o casamento. Tanto que eu casei, eu namorei, noivei e casei com a Marcela em 1 ano e 8 meses. Olha. Nossa, rápido. Foi Muito muito rápido. Pra quem não queria casar, cara, Uma mudança drástica. Não quero casar. você vê que a azar. gente não manda nada, né? É. Então foi muito rápido e foi realmente nesse ponto eu senti, posso dizer, quando eu olho aí para a minha vida, para o filme, eu percebo que foi um momento onde Deus tinha algo ministerial na minha vida e de repente eu, por um relacionamento sem sucesso, eu poderia ter largado tudo, né? Aberto mão, poderia ter Sim. decidido por outro caminho, que eu não seria feliz de jeito nenhum nesse outro caminho Sim. que porventura eu tivesse escolhido. Mas graças a Deus, Ele dirige a nossa vida, Sim. né? E Ele dirigiu meus passos e por isso eu entendo que esse foi realmente um momento difícil aí que eu encarei, Tá. Legal, pastor. de E assim, decisão. você começou aqui na igreja, pelo que eu entendi, então, pelo Ministério de Louvor. Através, Foi pelo Ministério de através Louvor. do convite do Vitor, enfim, do pessoal. É, Quero que você conte um pouquinho, brevemente, desse convite, como que foi. A gente sabe que nossos músicos, eles prezam muito pela qualidade também, porque, querendo ou não, tem que ter um dom pra subir. Se for eu e o Enzo, a igreja era. fica vazia, Fica vazia. porque a tem gente não como. consegue nada. é. E como foi importante esse convite até te levar pra uma primeira pregação? E como que foi essa primeira pregação? Você se recorda como que foi? E como É. foi a reação da Marcela? Quando você contou pra ela que realmente ia Sim. mudar. pregar. Sim, É. é verdade. Quando foi também a reação da Marcela, quando ela soube que eu ia ficar por aqui. Porque você Sim. falou que foi É, em segredo Foi tudo. segredo. E quando eu falei pra ela, olha, tô sentindo, ela falou, eu já sabia. Nossa. Essa foi a reação dela. Porque ela também estava orando nesse sentido, Uhum. né? Ela falou que ela nunca deixou de orar para Deus escolher o lugar ideal para nós congregarmos e onde mais nós seríamos úteis Uhum. juntos para congregar.
Então teve aí essa surpresa, né, da Marcela. E esse convite do Vitor, do Decinho, do Fernando também, que eu conheci aqui, né? Foi um momento muito especial. Eles não sabiam qual era a minha performance no contrabaixo, né? Então eu comecei tocando num culto. E aí, claro, querendo ou não, é importante passar por essa avaliação, né? Sim. Antes de colocar qualquer um para tocar. Então eu toquei também já no acampamento, eles já viram como eu tocava, já sabiam também como eu tocava pelo depoimento dos familiares do próprio Vitor, né? Que era da outra Já igreja, conhecia. já tocava lá, então isso foi bem tranquilo. Aí claro que cada lugar é um estilo também, Sim. Uhum. né? Então, por exemplo, aqui eu tocava com fone no ouvido, Tá. começava a tocar com fone no ouvido. Lá eu tocava diferente, com retorno perto de mim, Aham. então tem toda essa mudança. Foi se adaptando. Se adaptando, a forma de tocar, a forma de ouvir a música e reproduzi-la Sim. da melhor. Alguns louvores que tocavam aqui, às vezes podiam não tocar lá. Isso, exatamente. Então tem essa questão que você precisa se dedicar. Uhum. Então, ouvir a música, tirar a música, para vir aqui ensaiar, tocar. Então, nós sempre tivemos essa cultura aqui na ICE, né? A pessoa, ela ouve a música em casa, ela vem para juntar o time e ensaiar para se apresentar. Sim. Não dá para vir para a igreja para já logo tocar, Eu- sem ter ouvido a música. Tá. Né? Então, isso também mudou bastante, porque lá eu tinha mais ensaios, tinha mais tempo à noite. Então, tudo isso vai mudando. Mas foi um momento muito especial para mim, poder começar a tocar com eles, o contrabaixo, né? Na bateria aí o Marquinhos, o Davi, depois veio o Pedrão Pedrão. também. Na época o Gêmeo tocava, o Wesley, né? Olha. Também tocava com a gente aqui. Então, foi um momento bem legal quando eu cheguei aí para tocar com eles. E até hoje. Eu gosto muito, muito, muito de fazer parte desse E Ministério assim, do o Louvor. senhor não deixou de fazer o que o senhor fazia antes, né? Porque hoje o senhor também cuida de vários setores da igreja, continua nessa administração, Ah, que sim. foi algo que Deus te levantou, né? Sim, eu ajudo o pastor na tesouraria, Olha. que eu cuidava da tesouraria lá. Eu passei a ajudar o pastor Décio aqui na área da tesouraria e também na área jurídica, com as questões da igreja, dentro das minhas possibilidades. Dependendo da área, eu me socorro no escritório, né? No próprio escritório onde eu trabalho, tem advogados de outras áreas que conseguem também dar um suporte para a igreja, para membros da igreja. Então, Tá. isso é muito importante, a gente estar à disposição da igreja. Aquele pensamento meu, eu venho para a igreja para descansar, é meu pensamento. Sim. Se eu tô mudando, é porque Deus quer me usar aqui, Sim, senão não faz exato, sentido. exato. Eu ficava descansando em outro lugar, né? Exato. E uma pergunta mais técnica, pastor. A igreja, na parte financeira, como que é a responsabilidade? Porque, querendo ou não, você está lidando com o dinheiro dos irmãos, assim. Sim. E às vezes as pessoas podem falar, pra onde está sendo destinado o meu Exato. dinheiro? O meu dinheiro do dízimo, da oferta. E como que é essa, uma parte mais técnica, pra gente que é leigo no assunto, como que é destinado? A igreja possui algum investimento? Como que funcionam essas coisas? A igreja cristã evangélica é um exemplo nesse assunto. Né? O pastor Décio, além de um profissional da área contábil, exemplar, ele também é um pastor exemplar. Um É grande administrador. E é um grande administrador. Então, o zelo que ele tem, eu começo por aí. Sim. Todo reflexo que nós enxergamos é justamente dessa administração. E aí acaba refletindo para todas as áreas. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos prestações de contas. Uhum. Todo ano tem uma Assembleia Geral Ordinária, que a igreja ela apresenta contas para o membro. Pode vir todo irmão. Pode vir qualquer irmão, porque essa é a Assembleia Geral Ordinária, é a Sim. igreja. Então, a igreja ela sabe o quanto entrou de dízimo, qual é o patrimônio da igreja, onde o dinheiro está investido. Olha. A igreja ela não pode investir em rendimentos de renda variável Renda de fixa. risco, que tenha qualquer risco. Uhum. Porque isso, estatutariamente, até o Código Civil, vai responsabilizar o administrador de forma Entendi. bem forte a responsabilidade. Então, ela não pode ter essas aventuras com o patrimônio da igreja. Tá. Que não pertence ao administrador, pertence à igreja. Sim. Então, a igreja ela pode sim fazer investimentos, mas em renda fixa e que é bem conservador Entendi. o tipo de investimento. Isso pode ser feito e o pastor ele acaba fazendo em investimentos que são realmente
bem seguros, Garantidos. garantidos, bem conservadores. E o senhor falou do zelo que o pastor Décio tem. Na nossa estreia, ele trouxe aqui atas, coisas de 1990, não é? 77 a 77. ata assinada. Você abre o caderno, novinho assim. Eu falei até pra ele, né? Isso mostra só o zelo que tem. E isso reflete na nossa organização total da igreja, Sim, né, pastor? importância, né? Total. E essa questão de ata, ela é fundamental. Então, quando eu fui ordenado ao pastorado, eu tenho uma ata que o pastor Décio, ele escreveu essa ata e nós registramos, dizendo lá que eu fui ordenado ao pastorado na igreja. Sim. Né? Então, se eu for para qualquer lugar no mundo, eu tenho uma certificação de que realmente uma assembleia votou a favor da minha ordenação. Sim. Né? Legal. Quando, na verdade, muitos pastores, a gente muitas vezes não sabe por onde é ordenado. Aham. Surge pastor, pronto. E às vezes acha Né? que é uma coisa tão simples e não, tem uma Exatamente. ata, Existe tem um tudo. processo. Tem a questão espiritual, Exato. né? Que, claro, que é a principal. Sim. Uhum. Né? A ordenação, ela vem do alto, né? Mas também, burocraticamente, aqui em toda essa entidade que nós pertencemos, que é uma pessoa jurídica, ela precisa também ter esse zelo aí desses documentos. E que tudo seja feito na igreja com ordem e decência, né, pastor? Exatamente. É isso Então, aí. exatamente, é isso que o senhor falou. Sim, legal. E pastor, na questão agora de se tornar um pastor, a gente falou, né, de todo o processo, como que chegou, mas um convite não, como que o senhor recebeu de Deus vamos dizer, o discernimento, não sei se é a palavra correta de usar, de falar, pô, o chamado de pastor, eu tô sentindo que é o meu chamado, é o meu propósito, como que foi? E, puxando um pouquinho para trás, como que foi a primeira pregação na ICE? Ficou nervoso? Lembra qual palavra passou para os irmãos? Lembro, pelo que eu me lembre, tá? Porque aí realmente mas foi sobre o odre novo e o odre velho. Olha, essa é Essa da hora. passagem foi. Então eu preguei sobre eu preguei essa mensagem aqui na ICE. Foi um convite do pastor. Como todas, eu estava quase com dor de barriga. Por favor, Porque não, é um parto, né? Aham. Pregar, eu acho uma tarefa muito árdua Uhum. na igreja, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. Todas as vezes que eu vou pregar, a Marcela é testemunha. Esses dias, por exemplo, eu estava para sair para trabalhar, eu estava diante do espelho e comecei a rir, porque me veio uma mensagem na cabeça. Uhum. Olha, E me veio até um momento engraçado na pregação. Nada a ver, eu não... Sabe quando Mas Deus já estava Mas já preparando tá. tudo. Aí a Marcela acordou e falou: por que você tá rindo? Isso 6 horas da manhã. Eu falei, Coringou. porque você acredita que eu acabei de ter aqui um tema de uma pregação e eu vou Olha, pregar olha. sobre isso? Ela, ai, que bom, porque você vai ficar mais calmo. Eu falei, não, agora tô mais nervoso. eu tô mais nervoso porque são mais dias para eu pensar nela, né? Porque é assim quando nós partimos para pregar. Tem a data, nós precisamos esperar o tema, não dá para inventar moda, Sim. é Bíblia. Sim. E precisa ter conteúdo, Vazamento. tem contexto, tem hermenêutica, tem homilética, tem que ter todas essas questões Sim. para você interpretar. Então você precisa compreender para interpretar aquilo que está sendo Exato. colocado ali. E não é fácil, porque nós pregamos o dia a dia de todo mundo. Uhum. E de repente eu estou pregando algo que está doendo em alguém. Exato. Até Né? mesmo pode doer em você. Pode doer em mim. Quantas vezes de verdade, eu estou pregando e quando eu estou sozinho eu começo a chorar. Se tem algo que me faz chorar, é esse relacionamento com Deus, sabe? É algo assim porque a gente se sente nada Sim. e o quanto ele é tudo, né? Sim. A palavra Na é nossa lapidada vida. dentro de você, no seu É. dia a dia, e depois você Sim. leva. Sim, você traz para a igreja. E quando você traz para a igreja, tem que ter uma responsabilidade do que você está trazendo. Sim. Nós não podemos trazer coisas que são impossíveis de acontecer na vida do crente. Uhum. Né? Nós cremos em milagres, mas também nós sabemos que não é milagre todo dia. Sim. As pessoas sofrem. Uhum. Temos Como nós lutas. podemos também não trazer pessimismo, porque nós cremos um Deus que pode todas as coisas. Exato. Então, todo esse equilíbrio ele precisa ter na mensagem. E quando o pastor Décio, né, que é um homem espetacular, né, a gente tem um carinho muito grande por ele, ele começou a flertar, né, sobre o pastorado, eu disse não logo de cara.
Não? De verdade, eu Não. falei, não é. Não Tô é. nervoso. É. E foram, eu digo que foram alguns anos antes de eu ser ordenado ao pastorado que ele começou a conversar comigo, né? Caramba. Ele começou a trazer esse assunto, né? Até o ponto que depois de algum tempo ele vem conversando e vai amadurecendo a ideia e você percebe que Deus já tratou com você. Já tava lapidando dentro Já. de Tô, você. e foi por E aí isso. é o sim, né? Aham. É o sim. Então, toda essa sabedoria do pastor, com o operar de Deus, para trazer para você um momento que faz parte da vida. Aham. Estava já escrito que o Eduardo seria... Aquele Carlos Eduardo de 9 anos. É. Menino levado da escola. Exato. Exatamente. E a Seria um importância de pastor. ser lapidado, pastor. Porque Lapidado. o pregador, ele tem a responsabilidade, ele traz o alimento. Porque a gente não se alimenta só do pão, mas a gente alimenta de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você compreender o que você está levando, você ter a responsabilidade de levar a igreja para esse lugar que você quer, para esse entendimento, para essa revelação nova que você teve do Espírito Santo, você tem que ser preparado, você tem que ser lapidado. E tem que se lançar, Exato. né? Está disponível, né? A Uma ousadia vez que de você... empreender também. Isso, uma vez que você aceitou, Uhum. né, essa posição na igreja, você tem que entender o seguinte: Deus, ele quer me usar nisso. Uhum. Então você precisa ter uma intimidade com ele para ele te usar. Exato. E apesar de tudo, apesar que eu disse, né, que é um parto, dá um frio na barriga, todas as vezes que eu vou pregar, não achem que eu venho aqui, eu dou a Normal. paz do Senhor e tá tudo maravilhosamente bem, né? Eu tô pensando no meu Corinthians. Não. Não é bem assim, não, né? A gente tá focado ali na mensagem, na palavra, os louvores já soam diferentes, você já sente a presença de Deus diferente, Aham. porque alguma coisa você tem que entregar. E não parece, tá, pastor? Não parece, porque do jeito que o senhor fala, eu falo, Maior meu Deus, naturalidade. eu quero ter essa frieza. De verdade, pastor. Não, mas é por Deus. É por Deus, né? E eu tenho certeza que todo pregador que vem aqui, que é usado, é por Deus. Amém. Porque de nós mesmos, né, ainda mais a cultura que a ICE tem, nós não dedicamos a nossa vida só para a igreja, né? Sim. De trazer mensagem, como nós conversamos. Toda a tarefa que nós temos no dia a dia, profissão, família, outras coisas na sociedade que a gente pratica também. Então, assim, são várias tarefas. Mas quando é o momento de estudar e de pregar, nós temos que estar sempre de ouvidos abertos, né? Tá Exato. pregando, né? Tamo pregando. E, assim, vamos puxar pra uma questão, pastor, até conversando aqui com o Enzo antes. E a gente conhece também o pastor Edu, e conhece o Edu do baixo. Então, assim, você falou, eu gosto de tocar. Qual que é a diferença de levar a palavra através da pregação e através do louvor? Querendo ou não, o baixo ele tem uma importância, lógico, em toda a questão da banda. Você tá levando uma nota, alguma questão que tá transmitindo algum sentimento pro irmão que tá escutando aquele louvor. Qual que é a responsabilidade e o discernimento de entender a diferença de pregar e louvar? Sim. O louvor, ele é muito gratificante, é gostoso, porque primeiro, você faz parte de um time. Sim. Você não é uma pessoa só fazendo alguma coisa, não, você é um instrumento, né, literalmente, que faz parte de um contexto que está fluindo uma música. Uhum. Isso já é agradável, né? Isso já é muito agradável. E quando você sente a igreja, então, vindo com você no louvor, Nossa. é muito gostoso. É muito gostoso. Então, assim, por mais que nós estejamos aqui concentrados, tal, querendo ou não, eu olho para a igreja, eu observo a igreja, e tem louvores que você já sabe que a igreja gosta mais, não é verdade? Primeira nota você já... Nossa. O louvor, ele flui melhor. Aham. Então você sente até o ministro ministrando diferente, porque ele está sentindo a igreja também receber de forma diferente aquele louvor. Então você está dentro de um contexto junto, é um corpo. Exato. Você está ali, é gostoso. Uhum. Você pode até errar uma nota que não vai ter castigo. E pastor, o pregador, ele passa o alimento da palavra. Só que as pessoas do louvor
tem a responsabilidade de levar a igreja a esse A lugar de adoração, adoração. É uma responsabilidade muito grande. A palavra de Deus fala que o Senhor habita, ele está entronizado em meus louvores. Então, é muito louco a gente imaginar que estamos louvando, o Espírito Santo passeando no nosso meio. É esse corpo envolvido. Exato. Então é muito importante a dedicação também para o louvor. Eu sempre prezei, sempre aprendi assim, que tecnicamente nós também temos que nos dedicar, Sim. porque é para Deus, aí que tem que Vamos se entregar o dedicar. melhor a Deus. Agora, Né? Aí tem que se dedicar ainda mais, então você tem que trazer com responsabilidade, com dedicação, Sim. sabendo que qualquer também coisa que ficar fora do lugar, a igreja percebe e já quebra também. Sim. Já quebra aquela harmonia, já não é quebrar porque o inimigo entrou, não é Exato. nada disso, mas quebra porque o foco já foi desviado. Não vamos dar esse Uhum. A crédito pra ele. atenção, a atenção foi desviada porque a igreja percebeu alguma coisa diferente. Então todo esse foco, essa concentração, ela é muito importante porque nós sabemos que o Espírito Santo ele está Exato. movendo. Quantas pessoas que não vieram na igreja e já tiveram um depoimento de eu vou na igreja porque eu gosto do louvor. Né? Aham. Eu vou na igreja porque o pessoal, eles estão se dedicando, cantam bem, tocam, e é agradável. Isso é importante, porque aí a pessoa está vindo na igreja, e daqui ela vai ouvir uma mensagem, Sim. e daqui ela vai sentir algo diferente, E pregando, e daqui querendo ela ou não, vai você tá querer... sozinho. Exato. É você e Deus. Aí ali. entra a pregação, Ai. que é um monólogo, né? Uhum. É você e Deus. Cara, você está transmitindo... Se fosse um estudo, era mais gostoso ainda, porque você abre para perguntas. Aham. Né? Ou alguma pergunta? Uma Não. dúvida? Pregação é você Não, falando. é e o você Espírito Santo falando. fluindo. Naquela meia hora, 40 minutos, para as pessoas ouvindo. Responsabilidade. Aí você, muitas vezes, vê uma chorando, você tem Aham. vontade Você de quer chorar. chorar, mas não... Então, assim, é uma coisa muito diferente. E o preparo, né, pastor? E o preparo. Porque tem muitas pessoas que acham que, chega na igreja, o pessoal sobe e toca. Existe um ensaio, existe todo um backstage, Sim. o pastor, quem vai pregar, preparar a palavra. Estuda a palavra. Estuda muito. E não é estudar, ler um versículo e vir aqui Não. pregar. Se alimentar Tem que daquilo. se alimentar. Discernir. Contexto que vai passar da Exatamente. mensagem. Discernir. Pedir para Deus o porquê. Quantas mensagens eu não queria pregar? E tentando mudar o tema e não vai, não muda tema, não vem mais nada, é aquilo. E você vem, depois do culto vem uma pessoa e fala: muito obrigado pela mensagem, eu estava precisando ouvir isso. Tá aí, porque a mensagem não é o que nós gostamos de pregar, Uhum. mas o que o Espírito Santo ele quer falar. Exato. Então tem toda a dedicação antes de estudar, né, de ler livros. Eu leio livros, leio bastante livros. Tem alguma dica de livro? Tenho, que é um livro que eu leio pelo menos uma vez por ano, esse livro. Repito mesmo, é bem curtinho, mas muito edificante. Chama Ego Transformado, Olha. do Timothy Keller. Já Eu procura aí, indiquei, gente. Dica do pastor. Dica do Pode pastor procurar Edu, aí. pode É isso aí. Pode procurar. comprar. Ego Transformado, do Timothy Keller. É um livro bem tranquilo, mas Timothy Keller, né, o Tim Keller, é um pastor que eu admiro. Infelizmente ele faleceu ano passado. Para vocês terem uma ideia, ele era pastor em Manhattan. Olha. Ali o pessoal de Wall Street congregava com ele. Então ele conta muitas experiências, inclusive de artistas Olha de que legal. Hollywood, sobre a questão do ego, Uhum. Sim. né? E como essas pessoas, ou como é abraçar essas pessoas. Famoso tem É. muito. Famosas, que o Deus deles são outras coisas, Exato. que não o Deus verdadeiro. Não são nem outras figuras, mas são Não. objetos. Objetos. E até o próprio E a própria eu. pessoa. Sim, é isso que eu ia falar. Diz né? mais sobre a pessoa do que a própria Exato. religião. Ela chegou num determinado patamar que não tem nada abaixo dela Exato. naquilo que ela se Sim. tornou. Então, ele traz de uma forma esse livro para nós entendermos o quanto nós não somos nada. E Exato. enquanto você está tocando um instrumento no louvor, na palavra você é um instrumento de Deus. Sim. Você é um instrumento para poder passar a palavra. Sim. Exatamente. É um contexto que, querendo ou não, ele se Muito unifica. louco. É. Você Muito pensar que você toca e que ao mesmo momento você é usado como um instrumento. Exatamente. Isso é. Isso é muito bom. Isso é muito Bem legal. legal. Pastor, tá Opa. muito bom, mas a gente tem o nosso quadrinho no final. Opa! É o ping-pong. É o bate e volta. A gente faz uma pergunta, o senhor responde. Só Tá. que tem uma das perguntas aqui que você fica livre pra responder, porque Tá bom. é a pergunta número 1. Vou começar te perguntando, louvor que mais gosta? Louvor que eu mais gosto?
Olha, eu gosto daquele O Teu Amor Não Falha. O teu É. amor não falha. Eu Olha, esqueci olha, tô cantando. eu gosto da versão dele. É uma música. Certamente tem muitos outros louvores antigos que eu poderia citar, né? Até mais voltado aí a coral, que eu sempre gostei também. Mas esse louvor, ele marcou muito uma passagem minha e da Marcela até. Além do que eu sempre gostei de rock, eu gosto de rock pesado, verdade. Ele é um rockinho mais tranquilinho e muito gostoso de ouvir. Eu gosto de ouvir essa música, é muito harmônica. E é do momento em que, quando nós tivemos a Júlia, ela sempre foi difícil de dormir. Mas ela entrava no carro, a gente até fazia teste. Colocava várias músicas, vários louvores. Ela não dormia. Colocava O Teu Amor Não Falha, ela dormia na hora. Olha, Então assim, veio de repente agora na minha mente esse louvor, porque é um louvor marcante e um louvor que eu gosto sim da melodia dele, do estilo dele. Legal. E pastor, você comentou agora, me surgiu a curiosidade. Você falou que você gosta de rock. Sim, E querendo ou não, a questão do louvor que a gente perguntou. Para uma pessoa leiga que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não sabe a questão do evangelho, o pastor pode ouvir rock? Tipo, o pastor pode gostar de rock? Como que é isso? o eu achei pastor até- pode gostar de futebol? Né? Tipo, como que é o pastor no estádio de futebol? O cara erra um passe e fala, putz, não é. Olha suado. Como que Eu é? achei até legal um meme do TikTok que passaram do The Chosen, né? Uhum. Que eles estão cantando com Jesus uma música, inclusive, do Bon Jovi. Olha, Eles estão todos lá cantando porque é uma música que fala Sim. tem uma certa questão aí de Deus, né? E eles estão todos lá e aparece assim, os crentes tentando convencer o pastor que rock não manda pro inferno. Então eles estão lá cantando Pior que é muito e o real. ator do The Chosen também cantando. Tipo, Jesus tá cantando rock, cara. como assim? Eu achei Isso é- muito sensacional essa tirada. E eu entendo que não é o estilo musical que vai te levar para o céu, de Uhum. forma alguma. Claro que tem bandas de rock que o louvor deles é para outra entidade espiritual, que não Deus. E eles, inclusive, falam abertamente isso. Uhum. Então não é recomendado que se ouça isso. Sim. O que está sendo pronunciado, que está sendo Sim. falado, eu particularmente seleciono, eu não ouço Aham. Legal. Tem que ter um rock. filtro, né, Tem que ter um pastor? filtro de bandas que eu conheço, de bandas que eu acho legal. Agora, gospel, tem muita banda de rock muito legal. Uhum. Né? Tem Oficina G3, tem o Resgate. Eu já fui com a Marcela ano passado assistir um show do Resgate, né? Olha, que legal. E assim, nós chegamos lá, não tinha banco. Uhum. Imagina eu Pulando. pulando. Imagina. Nunca vai imaginar. Pô, né? É muito bom imaginar isso. Então, assim, os caras do meu lado, naquela euforia de quase bate-cabeça, né? Aham. E ouvindo um excelente som, né, do Zé Bruno e companhia, que eu acho sensacional. Então, o meio gospel, ele também tem rock, Uhum. né? E eu nunca me esqueço que eu comecei a ouvir rock lá desde adolescente, que minha mãe ainda falava. Uhum. Filho, é muito pesado, não ouve rock. E o pesado era Atos 2, que era uma Aham. banda aí, Fruto Sagrado, Nossa. Já Bandas- leva o nome, né? é. Atos Então, 2. assim, que tinha uma pegada mais de rock and roll, para vocês terem uma ideia, né? Só para completar rapidinho aí a sua questão. Na igreja, quando nós começamos a tocar, não podia tocar bateria. Olha. Bateria era do demônio. Que é a questão que você falou, que antigamente era uma outra visão. Outra visão, porque quem começou a tocar bateria e foi divulgado para o mundo? As bandas de rock Exato. seculares, entendeu? Então não tem nada a ver, né? A gente, Pode eu ouvir tranquilamente. fui em estádio de ouvir futebol, já fui, já torci, já fiquei triste, assim como ouço também. Sim. Rock sem problema algum. E é até legal, pastor, escutar isso, porque as pessoas pensam que pastor não tem uma vida, pastor não pode viajar, tem que ficar 100%. E não, você faz tudo que você faz na sua vida voltado pra Deus. Claro, Sim. claro. Agora, você tem que ter você tem que curtir sua família, você tem que ter os seus momentos de lazer, jogar um futebol e assistir um jogo. Eu não gosto que você vai ver o jogo do Corinthians, né? Eu apoio, eu vou até É isso aí, pastor JP. assistir o jogo. Eu não É gosto. isso aí, Mas, JP. entende? Porque é muito Sim. bom o senhor passar essa imagem, porque tem muitas pessoas que vêm e acham que é um robô, né? É. Acham que é algo É. robotizado e não é.
A santidade não é você sempre estar limpo, é você se limpar sempre. Você Exatamente. vê que suas vestes são sujas, se limpar, pedir perdão, sempre querer aperfeiçoar, reconhecer o seu erro, né? Porque todos os dias a gente peca, não tem Sim, como. não, e você falou uma coisa muito importante. É tudo para Deus. Exato. Claro que tem seus limites, óbvio, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Paulo falou. Mas a importância dessa visão, eu faço tudo para Deus. Uhum. E quando ele fala sede santo como eu sou santo, né? É justamente a questão de ele estar em nós. Uhum. Porque uma vez que ele não estiver em nós, nada é santificado. Sim. Nada. Porque ele é santo. Sim. Não tem como eu ser santo longe dele. Então, quando nós fazemos as coisas para ele, com ele, que é tudo por ele, né? Quer comais, bebais, fazer tudo em nome do Senhor, Uhum. eu acho que aí existe a santidade. Exato. Tá? Porque ele é santo e ele está com você, garantindo essa santidade em você. E você tá tão próximo assim, você tá com o Espírito Santo tão avivado dentro de você que as coisas que antes faziam sentido não fazem mais sentido, né? As coisas que antes você sentia prazer, hoje você sente repulsa. Porque a santidade de Jesus, como o senhor falou, é tão grande, que ele lança fora. Sim. A palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Todo medo. E o fruto é para a santificação agora, né? Exatamente. Exatamente. Então é dessa forma. Exato. A gente acabou até fugindo um pouco do ping-pong, mas vai lá, Croc. Mas legal ter essa visão do pastor, quebra vários paradigmas que as pessoas possam ter. Exato. E a gente conhece um pouquinho mais. Isso é Sim. muito bom. Eu vou pra próxima. Um cantor que mais gosta. Cantor que eu mais gosto. Gospel. Né? Vamos colocar aí. Gosto. Eu gosto do Zé Bruno. Da Show. banda Resgate. Show. Te Legal. marcou. Uma inspiração. Inspiração? Cara, uma inspiração... É do meu gospel também. Uhum. Sim. Tá. Pode ser também da questão da pessoa que foi importante no caso do seu trabalho, enfim. Sim. Uma da vida, vamos dizer assim, e uma da igreja. Tá. Da vida é o meu diretor, Valdemar Lopes Armesto. E da vida foi a minha mãe. Olha. Minha mãe me inspirou muitas coisas. Olha que legal, hein? Mãe. Meu Deus. Só a mãe. Pastor, próxima pergunta. Defina a igreja em uma palavra. Acolhedora. Olha. Foi o que aconteceu comigo. E a última pergunta, Croc. Eu que faço? Pode fazer. Dele. Defina Jesus em uma palavra. Jesus. Pode não ser só em uma palavra, porque não tem como. Isso é verdade. Eu vou ficar com amor, porque o amor dele me constrange, cara. Olha. De verdade. Eu acho que assim a nossa vida, ela poderia ser completamente diferente, com outras expectativas, mas o amor de Jesus, aquilo que ele fez por nós, nos remete a uma questão de que até a filosofia vai criticar a gente por isso, cristãos, mas é como nós vamos viver sem ele, não dá. Uhum. Não dá para nós vivermos sem esse amor. Pessoa alguma no universo conseguiria viver sem experimentar esse amor. Vivem, mas certamente não encontram a paz Falta algo. Que excede todo entendimento. Então, Exato. é isso que muitas vezes nós somos criticados, mas essa é a verdade. Sem Cristo nós não somos nada. Ele é a base, ele é tudo. Ele é tudo. Perfeito. Conversa, hein? Que, assim, Que episódio. sair daqui Valeu. 1000 vezes mais edificado. De verdade. Valeu. Pastor, primeiramente agradecer o seu tempo de estar aqui conosco. Foi um episódio sensacional. Acho que para mim e pro Enzo a gente aprendeu muito com o seu testemunho, com as suas palavras. Um recado que você quer deixar pro pessoal de vir conhecer a nossa igreja, pra Marcela, para suas filhas. Legal. Pode falar lá Olhando pra pra câmera ali. Legal. Eu agradeço, primeiramente, a vocês dois. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sensacional, pela dedicação. E eu desejo que o futuro de vocês nesse ministério seja excelente. Amém. Amém. Porque eu sei que é para o reino dos céus. Amém. Amém. Que muitas pessoas ouçam vocês, as suas entrevistas, os depoimentos e se acheguem à verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço aí a Igreja Cristã Evangélica, Pastor Décio, Pastor Heraldo, na liderança da igreja. Obrigado pelas portas abertas. Dizer para Marcela, para Julie Pantonella que eu as amo. São as pessoas fundamentais da minha vida. Fizeram com que eu descobrisse outra vez ter uma família, pertencer a uma família. Então eu agradeço muito a vida delas
E agradeço também ao meu time aí, ao qual eu pertenço da música, né? Não, da música. Que também me acolheram e eu gosto muito. Eu agradeço a Deus pelo louvor que a Igreja Cristã Evangélica tem. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Foi Valeu. realmente um grande prazer. Obrigado, Croc, Tamo por junto, participar dessa conversa com a parceiro gente. hoje. Valeu. Hoje a Obrigado. gente encerra por aqui, pessoal. Não se esqueça, a gente tem culto domingo às Às 10 horas estava sendo o culto pela manhã, que é agora no nossa nova fevereiro. programação de fevereiro e até o resto do ano. e culto de jovens, não podemos esquecer. Sábado, às 18h30. Também temos os cultos às quintas-feiras, realizados às 8 horas. Então, assim, toda a nossa programação, você pode seguir aqui no Instagram, tá aparecendo na sua tela. Gente, compartilhe esse episódio do podcast, os cortes, acompanhe os nossos canais, deixa o like. Compartilha com algum amigo, algum parente que não é cristão, para ele conhecer um pouquinho. A gente está levando a palavra de Jesus de um jeito mais informal, que também é para o reino de Deus, como o pastor disse, é para a glória de Deus. Então compartilha. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijão. É isso. Vamos finalizar? Vamos. É isso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.